Vamos falar sobre as últimas leituras. Oi gente, eu sou a Bárbara Sá do Segredos Entre Amigas e no vídeo de hoje vou fazer updates de leituras pra vocês. Vou comentar sobre os últimos lidos, porque vai sair um outro daqui a pouco tempo, já que eu não postei este no começo do mês, mas enfim. Vou comentar sobre os últimos lidos pra vocês. Tô com a mesma brusinha do vídeo passado, porque não tinha outras brusinhas limpas. A vida, não é, meus irmãos? Então vamos lá. Gente, eu achei que eu tinha lido pouco, descobri que não, dei na minha cara várias vezes, porque eu arrasei. E não tá na ordem, porque nunca dá na ordem, vocês já sabem disso há muito tempo. Começar falando de Tempo de Luz, da Whitney Sher. Gente, muito bom. Esse livro vai contar a história de dois personagens reais, só que não é uma biografia, porque as cenas aqui foram criadas pela autora, e a gente vai conhecer a história da Lee Miller e do Man Ray, e gente, muito bom. Tem vídeo aqui no canal sobre ele, vou deixar o link aqui nos cards, mas basicamente a Lee Miller, ela era uma modelo, era tipo o rosto da época em Nova York. E ela decide abandonar a carreira porque ela não quer mais ser o objeto que cria a arte das pessoas, ela quer criar a própria arte. Daí ela se muda pra Paris, que tá fervilhando naquela temporada ali, e ela vai começar a trabalhar com o Man Ray, e ele vai mostrar pra ela, né, como é que faz as coisas. Ele é um fotógrafo muito renomado da época, e eles vão se envolver amorosamente ali. A gente vai ter uma pegada feminista, porque a Lee Miller, ela descobre como a arte, né, trata as mulheres, e ela quer modificar essa forma da arte de ser, e ela vai descobrir coisas na fotografia, ela vai descobrir um amor que pra ela era desconhecido, e a gente vai acompanhar essa trajetória deles dois. Eu gostei bastante. Um ponto interessante é que a gente começa o livro no final da história, né, com ela já mais velha, contando a história dela. Então a gente tem ela contando, e isso é muito interessante. E eu fiquei numa curiosidade pra ver também como seria pelo ponto de vista dele, sabe? Me gerou essa curiosidade e foi muito bom, então eu indico bastante a leitura. Aí eu li também Vem Comigo, da Karma Brown, mas eu tô sem o livro aqui, porque eu levei pra casa do boy e deixei lá. Quer ver que o livro tá bem atrás de mim, eu não tô vendo? Anyway, a gente vai conhecer aqui a história da Tegan. A Tegan, ela e o marido, que é o Gabe, eles estão indo pra festa de Natal da sogra dela. Ela tá grávida, estão super felizes, só que acontece um acidente de carro e ela perde o bebê. E aí ela entra numa depressão profunda, ela perde tudo, sabe? Ela perde muito com aquele bebê, porque ela não perde só o bebê, ela perde a possibilidade de ter outro filho. Então ela perde a vida naquilo ali, basicamente. E o Gabe, ele vê a mulher sofrendo, ele sente culpa porque ele tava dirigindo o carro, ela pediu pra ele diminuir a velocidade, ele não diminuiu. E ele fala assim, vamos viajar, sabe? Seleciona aí 3 destinos dentro do pote de destinos que a gente quer conhecer e vamos, sem data pra voltar, vamos sair. E daí eles vão pra fazer aventuras, né? Viver aventuras que eles desejavam viver há muito tempo, e a gente vai acompanhando essa viagem. E é muito intenso, é muito gostoso. A forma como a história se desenrola é muito boa. A gente vê a superação dela, a gente vê ela enfrentando medos, obstáculos, ela sentindo raiva, ela triste, ela amando, enfim, é muita coisa, é uma carga emocional muito forte, mas é um livro, assim, muito maravilhoso, que eu indico muito a leitura. Daí também li Agora e Sempre, da Judith McNall, é um romance de época, vou deixar o link também na resenha, esses 3 tem resenha aqui no canal, e gente, eu gostei bastante. A Judith é uma das minhas autoras favoritas de romance de época, e ela tem uma coisa na escrita que muita gente não gosta, e que eu realmente acho até um pouco desnecessário, algumas cenas ela poderia tirar, porque ela realmente coloca muito daquela época. E naquela época a gente sabe que os relacionamentos não eram como são hoje. Os caras, eles realmente mandavam nas mulheres, aconteciam coisas excruciantes que a gente gostaria que não tivessem acontecido, mas que na real aconteciam. E vez ou outra ela coloca essas cenas aqui pra dar bastante realidade ao livro. Então se prepare pra odiar o mocinho muitas vezes durante essa trama aqui. A gente vai conhecer a história da Victoria e do Jason. A Victoria, ela morava nos Estados Unidos com os pais, e os pais e a irmã mais nova. Os pais dela sofrem um acidente de carroça, tudo bom, e morrem, e ela e a irmã precisam voltar pra Inglaterra, porque é lá onde elas têm parentes vivos, e elas são separadas. A Victoria vai ficar com um duque ali, que era amigo da família, enquanto a Dorothy, que é a irmã dela, vai ficar com a avó, que é uma duquesa, e o duque tem como filho ilegítimo o Jason, que é um marquês que vai herdar o ducado dele ali. E aí a Victoria vai ter que conviver com o Jason. Porém, dá ruim, porque sente aquela atração, mas eles dois são de ambientes completamente diferentes. A Victoria tem um amor que ela deixou nos Estados Unidos e que ela está aguardando pela vinda dele, né? Mas a gente vai ver eles dois se modificarem. O Jason, ele tem um passado muito trágico com relação a relacionamentos e a família no geral. E ele vai ali abrindo espaço pra Victoria na vida dele. Eu curti muito o romance, eu curti muito
muitos protagonistas, a narrativa é incrível e eu indico bastante a leitura. Daí eu também li Enlace Impossível, que é o segundo volume da série Quarteto de Noivos, da Mari Salles. Tem resenha aqui no canal também. E a gente vai conhecer a história do Guido e da Laís. Eles já se conhecem aí há algum tempo no passado, só que na época eles não podiam ficar juntos porque a Laís é menor de idade, mas a Laís voltou pra vida do Guido. E aí ele vai ter que enfrentar alguns demônios, porque o Guido é um cara muito ciumento, ele é muito controlador, a Laís é muito livre e ele quer estar com a Laís, mas ele acha que ele não pode estar com ela por conta desse espírito. Ele precisa mudar isso pra poder estar com ela, porque ele não quer cortar as asas dela, mas ele não se sente confortável ali em um relacionamento com uma mulher tão liberta. E a gente vai vendo essa trajetória deles dois de tentarem se encaixar na vida do outro, e é muito gostosinho de ler. É um romance curto, rápido, uma leitura muito interessante que eu acho que vocês vão gostar também. Depois eu li a Anatomia do Amor, da Valentina Carter, e aí já é um dramalhão, gente, daqueles que você precisa de um monte de lencinho, porque é pra se acabar de chorar. A gente vai conhecer a história da Sarah e do Ethan. A Sarah, ela era uma bailarina, mas aí alguns problemas de saúde fizeram com que ela não pudesse mais se dedicar exclusivamente à dança, e daí ela decide começar a cursar fisioterapia, porque era um assunto que ela curtia muito desde a época de bailarina. Ela sempre gostou de saber como é que a anatomia das pessoas funcionam, né? E aí ela vai ter o Ethan como professor dela, e já na primeira prova dela, do Ethan, né, no caso, dá ruim pra ela, e aí ela precisa recuperar a nota, e pra isso ela vai precisar trabalhar como professora assistente dele, e aí eles vão ali se envolver, e o Ethan tem um problema muito forte com relação a relacionamentos por conta da primeira esposa dele, e enfim, eles dois são quebrados. A Sarah perdeu o marido de uma forma muito brusca e muito rápida, e ela ainda não conseguiu se livrar dos fantasmas dessa perda e desse relacionamento. E o Ethan tem uma história parecida, e eles dois vão se encontrar ali em um momento crucial da vida e vão tentar se dar uma chance, mesmo que eles sintam que o coração deles pertence em cada um a esse amor perdido aí. E, gente, é muito emocionante, não é um livro curto, é um livro bem longo, é um drama, daqueles dramas que você chora muito, mas eu amo e eu indico muito a leitura. Aí eu também li Pegasus, da Sui Hacker, e esse daí é pra quem curte aquelas mocinhas bem, assim, desafiadoras. A gente vai conhecer a história do Major Bastos e da Mayara. O Major, ele tinha, durante toda essa vida construída ali na aviação, um melhor amigo, e eles dois acabam sofrendo um acidente em que o Major Bastos é salvo, mas o melhor amigo some. E aí ele, o melhor amigo, que era o Marcondes, ele sempre falou, né, pro Bastos que ele precisava cuidar da irmã. E aí o Major toma pra si essa função de cuidar da Mayara, que é a irmã caçula do Marcondes. E aí ele chega lá na fazenda onde ela é agrônoma, dona também, e começa, né, a se inteirar das coisas ali, a conviver com a Mayara. Só que a Mayara tá tipo, chega pra lá, meu irmão, o que você tá querendo? Você chega aqui e já quer mandar no meu pedaço aqui? Que não, violão. E a gente vai ver a construção, né, do romance desses dois. É muito interessante porque o Bastos, ele em momento nenhum tenta podar a Mayara. Ele gosta muito da forma vivaz como ela é, de como ela se relaciona, de como ela manda naquilo tudo. Ele admira muito ela. E no meio tempo a gente vai ter aí também um mistério com relação ao paradeiro do Marcondes e a tentar descobrir o que aconteceu com ele. Eu amei, eu tô super ansiosa pro próximo, porque deixou uma margem imensa pro próximo casal, e eu acho que vocês vão curtir bastante também. Daí pra quem curte romance de época, tem uma outra indicação, O Ogro e a Louca, da S.J. Fidelis. E, gente, muito bom, muito divertido, muito gostoso, emocionante. Aquele romance de época que engloba um monte de coisa, sabe? Tem uma pitadinha de hot, tem uma pitadinha de comédia, uma pitadinha de romance. Então, tipo, é a pedida certa. Nesse livro a gente vai conhecer a história do Matthew e da Nicole. A Nicole, ela começa a trabalhar como governanta na casa do Matthew. A gente sabe que ele tem aí um passado muito louco, alguma coisa aconteceu, ele não gosta de se relacionar com pessoas, ele tem o mínimo possível de empregados na casa, ele se afasta o máximo possível das pessoas, e a Nicole começa a trabalhar como governanta lá nessa casa dele. E o primeiro encontro deles é muito louco, porque ela limpou toda a casa esperando pela volta do patrão, e ela entra no quarto dele pra ver se tá tudo ok, e tem apenas um cara sem camisa jogado na poltrona, com a bota largada pro outro lado. Ela fica louca.
lugar. E ela fala, mano, sai daqui, expulsa o cara. E aí o cara é o patrão e ele age como um ogro, enquanto a Nicole, ele acha que ela é uma louca. E a gente vai ver os dois aí se envolver, porque algumas coisas os prendem ali, mesmo que eles estejam a primórdio se odiando. Mas, gente, é muito bom. Tem essa dinâmica de trama, assim, que é muito gostosa. A narrativa é super fluida e eu indico bastante também. Depois eu li Palavras Secretas, da R. Guaraná. E, gente, eu curti muito essa leitura. Ele é um livro que se aproxima bastante da vida real e que a gente tem uma protagonista que é ali a dona do pedaço. A gente vai conhecer a história da Amanda. Ela é CEO da sua própria empresa, que é uma casa de festas. E no primeiro capítulo ali, ela tá se casando com o David Campbell, que é tipo um astro, é um jogador fenômeno, é o cara do momento ali. E eles dois, né, começaram a se envolver um tempo atrás e acabaram se casando. Só que o David, ele vai se mudar pra Espanha porque ele vai jogar no Milan. Lá, enquanto a Amanda vai continuar em Nova York, porque ela tem a empresa dela lá e ela não tá disposta a abandonar. Eles já viveram esses relacionamentos à distância, porque o David viajava muito por conta do trabalho e ela ficava lá, então ela acha que vai dar tudo certo, que vai ser tudo ok. Porém, não acontece. O David, ele já some logo que ele chega lá na Espanha, ela perde contato com ele, ele não faz questão de encontrar com ela e ela começa a ver a vida dela desmoronar. E chega ali um novo cara que trabalha com ela, que é bem mais jovem do que ela, e ela começa a sentir umas coisas ali que ela não gostaria de sentir, porque ela acabou de se casar, sabe? Ela não quer ver o casamento dela entrar em declínio no primeiro mês. E a gente vai vendo, assim, as suposições dela e como é que ela vai reagir a isso, e como é que ela vai levar essa situação. Tem essa relação, né, dela com ela mesma, dela que gosta muito do que as pessoas falam sobre ela, então que liga muito para o que as pessoas pensam sobre ela, e ela vai começar a pensar sobre o que ela pensa e sobre o que ela quer e sobre o que a faz feliz. Então, pra quem curte esse tipo de leitura, eu indico bastante também. E a última leitura que eu quero compartilhar com vocês, o livro também não tá aqui, é A Pequena Sereia, O Reino das Ilusões. Levei o livro pra casa do boy, larguei lá e esqueci. Mas, gente, é muito bom. É uma releitura de um clássico com um viés feminista. A gente vai conhecer a história da Gaia. Ela é a filha caçula ali do Rei dos Mares, né? E ela está prometida em casamento pra um cara que é bem mais velho que ela e que ela não sente nada na real. Ela precisa se casar porque é um universo machista, os caras mandam, as mulheres obedecem. Ela perdeu a mãe muito jovem, a mãe foi pra superfície e nunca mais voltou. E a Gaia, ela tem muita curiosidade em saber o que a mãe foi ver na superfície, porque a mãe dela era muito aficionada pela superfície. E aí no aniversário de 15 anos, ela pode ir à superfície pela primeira vez, todas as sereias e tritões podem. E normalmente elas vão, veem o que tem lá e tipo, tá, não é importante pra mim, voltam e nunca mais sobem. A Gaia sobe, ela vê uma festa e ela acha incrível a liberdade daquelas pessoas naquela festa. E ela volta e fica com aquilo na cabeça dela. Até que chega, né, o momento dela se casar e ela fala, não quero me casar. E daí ela vai pedir ajuda à Bruxa do Mar pra tentar, né, dissuadir isso aí e pra subir pra superfície, porque ela quer viver lá, ela quer essa liberdade e ela quer descobrir o que aconteceu com a mãe dela. E a gente vai ver a história se desdobrando a partir daí. Eu amei o viés feminista que a trama traz. É muito interessante porque pela primeira vez a gente tem uma protagonista que ela não é feminista e ela tá começando a descobrir os direitos das mulheres. Então ela age de forma muito automática com relação ao que ela aprendeu da infância, né? Enquanto ela pensa, cara, mas tá errado isso aqui, cara, mas... sabe? Por quê? E aí a gente tem também essas vilãs que são a Bruxa do Mar e todo o seu exército, que na verdade só são mulheres livres. E é uma ideia que a autora traz, né? De como taxam as mulheres livres como mulheres feias, como mulheres malignas. Mas na verdade elas só são livres. E é muito interessante olhar por essa ótica pra história. E eu indico bastante a leitura também. E tem resenha aqui no canal pra você. Enfim, essas foram as minhas leituras dos últimos tempos. Me conta aí qual desses você ficou mais curioso, se você quer conhecer mais sobre algumas histórias. A maioria tem vídeo aqui no canal, vou deixar a playlist aqui no box de informações. E aproveita pra comentar aqui nos comentários o que é que você leu nos últimos tempos. Clica aí no joinha pra mim, se inscreve no canal e ativa as notificações, assim você não vai perder vídeo nenhum. Minhas redes sociais estão aqui embaixo, vamos estender essas conversas por lá. Eu te espero no próximo vídeo. Beijo!